Curso de Direção Econômica. Veículos de carga. Assuntos abordados. Custo do transporte no Brasil. Busca de alternativas, rendimento máximo. O que é direção econômica? Resistências ao deslocamento. Técnicas de direção econômica. Estilos de condução. Manutenção preventiva x corretiva. Boas práticas. Pneus, filtros, escapamentos. Combustível e lubrificante. S10 aditivado, Redmax. O peso dos custos sobre o frete. Busca de alternativas moverno. Faturamento x despesas. O alto custo do modal rodoviário juntamente com a forte competitividade existente no mercado de transportes, exige ações efetivas e sustentáveis para a redução dos custos operacionais. Energias alternativas sustentáveis. Renováveis e não poluentes. Adaptados ao mercado automobilístico. Inovações tecnológicas. Melhoria dos processos. Aumento da receita. Já pensou se fosse possível rodar 50 metros a mais com o mesmo litro de óleo diesel? Parece muito pouco. Não é mesmo? Só que não é pouco. Essa pequena distância significa máximo rendimento do veículo. Vamos considerar que o veículo rode 500 km em dia, com um consumo médio de 2.500 metros em litro igual a 200 litros. Com um consumo médio de 2.550 metros em litro igual a 196 litros. 4 litros em dia. Multiplicando 4 litros por 25 dias no mês igual a 100 litros. Multiplicando 100 litros pelo preço do diesel, R$ 5,60, igual a R$ 560 de economia no mês. Se multiplicarmos R$ 560 x 12 meses igual a R$ 6.720 no ano. Importante, esta é a economia relativa a apenas um veículo. Se considerarmos que a maioria das empresas possui mais de um veículo, os números são ainda mais impressionantes. Podemos considerar então economia de 0,1 veículo, R$ 6.720 no ano. Economia de 0,5 veículos, R$ 33.600 no ano. Economia de 10 veículos, R$ 67.200 no ano. Economia de 20 veículos, R$ 134.400 no ano. Economia de 30 veículos, R$ 201.600 no ano. Economia de 40 veículos, R$ 268.800 no ano SAM. Economia de 50 veículos, R$ 336.000 no ano. Economia de 100 veículos, R$ 672.000 no ano A. Lembre-se, os valores acima são resultados da economia referente ao acréscimo de apenas 50 metros a mais por litro de óleo diesel consumido. Vamos considerar 25 metros a mais então. Economia de 0,1 veículo, R$ 3.360 no ano quinto, R. Economia de 0,5 veículos, R$ 16.800 no ano. Economia de 10 veículos, R$ 33.600 no ano. Economia de 20 veículos, R$ 67.200 no ano J. Economia de 30 veículos, R$ 100.800 no ano. Economia de 40 veículos, R$ 134.400 no ano. Economia de 50 veículos, R$ 168.000 no ano. Economia de 100 veículos, R$ 336.000 no ano N. Importante, é muito dinheiro que sai pelo escapamento. Sem contar os danos causados ao meio ambiente e à imagem da empresa. Direção econômica. Resistência ao rolamento.
É originada pelo contato dos pneus com a pista durante o deslocamento do veículo. Fatores influentes: ações do condutor. Calibragem incorreta: seguir as orientações do fabricante. Desalinhamento das rodas ou inspeções visuais rotineiras. Pavimentação das vias ou observar sinais de desgaste prematuro. Peso desproporcional igual: estar atento às condições das vias. Ondulações e deformações ou guias, lombadas e valetas. A chuva, água na pista, pode aumentar o consumo de 3% a 5%. Pneus com pressão baixa podem aumentar o consumo de 5% a 7%. Direção econômica. Resistência do ar. É originada pelas forças que o ar exerce principalmente na parte frontal do veículo. Fatores influentes: ações do condutor. Forma e superfície frontal e aerodinâmica igual conhecimento. Velocidade do veículo igual utilizar a velocidade de forma inteligente. Velocidade e direção do vento igual ou criar um padrão de direção. Chuva igual regular corretamente os defletores de ar. Considere a resistência do ar somente em velocidades superiores a 55 km por hora. Aumentar a velocidade de 80 km por hora para 90 km por hora aumenta a resistência do ar em 25% a 30%. Resistência do ar. É originada pelas forças que o ar exerce principalmente na parte frontal do veículo. Fatores influentes. Forma e superfície frontal e aerodinâmica. Velocidade do veículo. Velocidade e direção do vento. Chuva. Considere a resistência do ar somente em velocidades superiores a 55 km por hora. Aumentar a velocidade de 80 km por hora para 90 km por hora aumenta a resistência do ar em 25% a 30%. Resistência pela gravidade. É a mais influente das resistências a ser considerada. Sua ação é mais sentida quando o veículo está em um aclive, subida. Fatores influentes: ações do condutor. Ângulo e extensão do aclive igual ao conhecimento. Massa e altura do veículo igual adaptação. Velocidade igual obtenção do máximo, veículo condutor. Forças físicas ou segurança. Iniciar um aclive com rotação muito baixa elevará a temperatura do motor e afetará o rendimento. Em geral, os aclives consomem 4 vezes mais combustível do que as pistas horizontais. O que é direção econômica? É um conjunto de técnicas que proporciona redução do consumo de combustível, aumento da vida útil dos pneus e freios, além de maior segurança ao condutor e aos demais motoristas. Técnicas de direção econômica. Baseado em manuais e orientações das principais montadoras e empresas, destacamos: aproveitar a inércia do veículo. Efetuar mudanças de marchas com rotações ideais. Trafegar sempre com o veículo engrenado. Utilizar a potência do veículo somente quando necessário. Dirigir com previsão de trânsito. Utilizar corretamente os freios. Manter distância de segmento. Não usar acelerações intermediárias. Utilizar o menor número de mudanças de marcha possível. Manter velocidade constante. Direção econômica: mover. 1. Aproveitar a inércia do veículo. Veículos com motor eletrônico, quando usando a inércia a seu favor, engrenado e sem aceleração, entram em regime de consumo ou zero, aumentando a média de quilômetros em litro. Orientações: não acelere em descidas. Obedeça os limites de velocidade. Utilize freio motor e sistemas auxiliares. Nada de ganhar velocidade nas subidas. Próximo ao topo, tire o pé. O foco do motorista não é mais o velocímetro. 2.
Mudanças de marchas com rotações ideais. Utilizando o tacômetro e econômetro como referência, o condutor deve conhecer a faixa de torque de seu veículo e trabalhar dentro dela. Em terrenos planos, utilizar marchas mais altas e rotações mais baixas. 3. Trafegar sempre com o veículo engrenado. Trafegar em banguela ou é ilegal, perigoso e pode danificar seriamente os componentes do sistema de transmissão do veículo. Além disso, essa prática impede o acionamento do freio motor. Importante: mantenha a tração nas rodas. Questão de estabilidade e segurança. O motor será impulsionado pela transmissão. Freios serão exigidos dentro de condições normais. A economia de combustível, pneus e freios. 4. Utilizar a potência do veículo somente quando necessário. O veículo de grande porte é utilizado para transporte. O condutor profissional deve utilizar a potência do motor com inteligência e conhecimento. Não esqueça: utilizar a potência o mínimo possível. Empregar maior potência nos casos de ultrapassagens. Entrada em vias de grande fluxo. Situações de risco. Temperatura do motor. Movimentações curtas, garagem e trânsito. 5. Dirigir com previsão de trânsito. Significa fazer o adequado planejamento da viagem, antecipando-se às situações que obrigam o veículo a ficar muito tempo parado e em marcha lenta. 6. Utilizar corretamente os freios. O freio de serviço deve ser utilizado para a parada total do veículo ou situações de emergência. Para correções de velocidade, use os outros recursos do veículo. Desaceleração. Redução de marchas. Freio motor e sistemas auxiliares. Evite a casquinha. Superaquecimento do sistema. Vitrificação das lonas. Incêndio. 8. Não usar acelerações intermediárias. Ainda é possível encontrar condutores que pisam no acelerador durante as trocas de marcha. Esse vício só traz prejuízos ao veículo, ao bolso e ao meio ambiente. Consequências: veículo sem tração. Maior consumo de combustível. Diminui a produtividade. Prejudica o sistema de engrenagens. Aumenta a temperatura do motor. Aumenta a emissão de gases. Barulho desnecessário. 9. Utilizar o menor número de mudanças de marcha possível. Usando sua percepção e previsão de trânsito é possível economizar nas mudanças de marcha e ganhar tempo nas trocas, mantendo o torque e a rotação na faixa verde. Como fazer isso? Diminuir o número de trocas. Alternar marchas. Reduzir se necessário, ganho de 200 RON. Não forçar a aceleração. Manter velocidade compatível. Não colocar a segurança em risco. Ressalva e saída em segundo marcha. 10. Manter velocidade constante. Sempre que possível, o condutor deve manter uma velocidade constante, evitando oscilações que exigem maiores rotações e consomem mais combustível. Planeje sua viagem. Dirija com tranquilidade. Fique atento ao tacômetro e econômetro. Evite paradas desnecessárias. Utilize o modo econômico. Piloto automático inteligente. Variáveis presentes no processo. O sucesso da direção econômica ainda depende de alguns fatores contribuintes que são fundamentais. 1. Estilo de condução. 2. Percurso utilizado. 3. Momentos de poupança. 4. Configuração do veículo. 5. Manutenção. 6.
Boas práticas. 7. Combustível. 1. Estilo de condução. No processo de direção econômica é preciso considerar o estilo de condução de cada motorista. Esse é um fator determinante para a economia. Lembre-se. Motorista profissional. Adaptar-se às situações do dia. Mantenha uma direção suave. Economia é consequência. Campanhas e treinamentos. 2. Percurso utilizado. Trafegar em marchas baixas e fazer paradas frequentes aumentam o consumo de combustível. Procure conhecer características da rota, horários de maior/menor tráfego, trechos de aceleração e frenagem, pontos de maior economia, locais adequados para parada. Mantenha-se informado, atualizado. 3. Momentos de poupança. É possível aliviar o pé em alguns momentos do trajeto, economizando um pouco mais de combustível. Onde isso é possível? Em declives. Vias com trânsito leve a moderado. Trechos com visão e previsibilidade. Retas longas e planas. Pistas com 3 ou mais faixas de rolamento. Comece a observar o seu comportamento. 4. Configuração do veículo. Antes de adquirir seu veículo, avalie as opções disponíveis no mercado pensando nos impactos e resultados esperados. Opte por um veículo mais adequado à sua real necessidade, levando em conta as características do produto que será transportado e das rotas utilizadas, as garantias do fabricante, a projeção do consumo de combustível, os custos com manutenção e seguro, a depreciação e a valorização em uma futura troca ou recompra. 5. Manutenção. A falta de manutenção ou a revisão inadequada do veículo reduz o desempenho e aumenta o consumo de combustível. Alguns cuidados. Concessionárias ou oficinas credenciadas. Elementos filtrantes. Lubrificantes. Combustível. Bomba e bicos injetores. Pneus e escapamento. Regulagem geral. 6. Boas práticas. A performance do veículo é fortemente afetada pelas orientações obtidas e pelos hábitos automatizados adquiridos pelo condutor ao longo de sua experiência profissional. Importância do checklist. Saber como andam as condições do seu veículo é para uma forma de praticar não somente a direção econômica, mas também a direção defensiva e a direção ecológica. Sistema de escapamento. É projetado para expelir os gases emitidos pela combustão do diesel diretamente para a atmosfera. Também abafa os ruídos gerados pelo funcionamento do motor. Fique atento. Furos podem causar perda de rendimento. Maior consumo sem ganho. Aumento da emissão de gases Mi. Barulho excessivo. Catalisador. Arla 32. Filtragem de AR. O filtro de ar tem o objetivo de reter as partículas em suspensão no ar. Com o passar do tempo, a retenção de impurezas satura o elemento filtrante que acaba reduzindo a passagem de ar e, consequentemente, piora a queima do combustível na câmara de combustão. Atenção! Interfere no desempenho do veículo. Aumenta o consumo de combustível. Emissão de fumaça preta. Vazamentos no sistema. Verificação periódica. Revisões preventivas. Sistema de escapamento. É projetado para expelir os gases emitidos pela combustão do diesel diretamente para a atmosfera. Também abafa os ruídos gerados pelo funcionamento do motor. Fique atento.
Furos podem causar perda de rendimento. Maior consumo sem ganho. Aumento da emissão de gases Mi. Barulho excessivo. Catalisador. Arla 32. Lubrificante. A utilização de um óleo não especificado prejudicará a vida útil do motor e causará graves prejuízos financeiros ao proprietário do veículo. O. Benefícios lê. Impede o desgaste das superfícies metálicas do motor. Cria uma película de óleo entre as peças. Dispersa o calor e reduz o atrito. Previne acúmulo e depósito de partículas de sujeira. Protege contra borra e oxidação. Intervalos para troca e lubrificantes especificados pelo fabricante do veículo. Observe diariamente o nível. Complete com o mesmo tipo de óleo que foi utilizado anteriormente. Óleos de base sintética, mais caros, prolongam a vida útil do motor e oferecem excelente estabilidade térmica e a oxidação. Temperaturas mais elevadas sem perder suas propriedades de lubrificação, viscosidade e detergência. Preste atenção nestes sinais. Aumento do consumo sem motivo aparente. Desempenho prejudicado, principalmente em aclives. Dificuldade na ignição com o motor frio. Marcha lenta inconstante. Ruídos anormais no motor. Recomendações. Abasteça somente em postos conhecidos e vistoriados. Acompanhe diariamente o rendimento do veículo. Utilize o combustível recomendado. Diversos benefícios. Pacote exclusivo de aditivos. Maior eficiência sem aumentar o custo. Melhorar o rendimento do motor e garante proteção e limpeza para todo o sistema de alimentação do veículo, desde o tanque até os bicos injetores. Restaura a potência do motor rapidamente. Reduz a formação de depósitos, minimizando o entupimento dos filtros e a frequência de manutenção. Aumenta a velocidade do abastecimento pela ação imediata antiespumante. Com menor formação de espuma, há um melhor aproveitamento e volume de diesel no tanque. Reduz as emissões nocivas ao meio ambiente. Outras medidas conscientes. Mantenha o tanque sempre cheio. Abasteça até o desligamento automático da bomba. Não é preciso aquecer o motor. Aumente a velocidade gradativamente. Aquela última acelerada também é desnecessária. Evite transportar cargas desnecessárias. Muito importante após os treinamentos. Persistência para evitar a repetição dos vícios e costumes. Deixar de lado aquele instinto de competição. Calma é muito importante. A pressa é inversamente proporcional à economia. Gostar do que se faz. Valorizar o condutor. Conhecer sua importância e o que a empresa espera dele. Responsável pelo veículo, carga e pelo nome da empresa. Treinamento, conscientização e premiação, reconhecimento. A formação de multiplicadores.